Neemias, capítulo 1. Eu gostaria de fazer a leitura apenas no verso 4. Nós vamos meditar até o verso 11, mas a meditação, versículo-chave deste capítulo, está no versículo 4 do capítulo 1. E sendo assim, eu gostaria de meditar nesse versículo. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez. Nosso soberano Deus e amado Senhor, nós louvamos pela Tua palavra, viva, eficaz, que ela só tem efeito pelo meio do Espírito Santo. Sabemos que esta palavra revelada a nós, nos traz e nos conduz ao verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida dentro do nosso coração, do nosso comportamento e como nós lidamos com o próximo. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, que o teu servo diminua e o Senhor cresça, o Senhor seja glorificado, exaltado, e nós te louvamos também pedindo sabedoria, entendimento e compreensão, que o Senhor fale com a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Esta palavra, este livro de Neemias, também um livro bem conhecido, que nos traz lições profundas, que fala muito sobre a liderança de Neemias, e é muito falado nesse livro quando nós olhamos. É muito claro a percepção de que Neemias é o homem que construiu os muros de Jerusalém. Quando nós falamos sobre o personagem Neemias, é isso que muitas vezes vem na nossa mente. Mas há algo interessante neste capítulo 1 e em todo o livro de Neemias que nos chama a atenção. Este livro de Neemias poderia ser classificado nos seguintes temas. Capítulo 1, nós podemos ver claramente Neemias perante Deus. No capítulo 2, nós podemos observar Neemias perante o seu líder, diante do rei. E ainda no capítulo 2, nós vemos Neemias perante os seus liderados, o povo. No capítulo 3, nós podemos observar Neemias e o trabalho. Capítulo 4, 5 em diante, nós podemos observar Neemias e as provações. Nós também vemos nesses capítulos sobre a injustiça social. Nós vemos Neemias no capítulo 7 concluindo o muro. Nós vemos Neemias no capítulo 8, Neemias perante a palavra do Senhor. E mais adiante Neemias e o culto, e assim sucessivamente esse livro continua. Mas há algo interessante quando nós olhamos para a vida de Neemias, como eu já citei, que parece algo glorioso, é sobre a construção. Mas antes de ele construir, ele teve que passar por algumas situações que não é tão agradável assim, mas que nos leva a uma profunda reflexão. Eu gostaria de falar nosso tema desta noite, como reagir a uma péssima notícia. E esse tema nos chama a atenção, porque Neemias ele ouviu não uma notícia alegre, não uma notícia agradável. E também nos chama a atenção para nós, como nós reagimos quando ouvimos uma notícia não tão agradável. Se a gente fizer uma pesquisa, nós vamos observar que as pessoas, dependendo da pessoa, da personalidade,
Dependendo da notícia, as pessoas vão reagir de maneiras variadas. Alguns vão ficar com raiva, talvez. Outros vão ficar com medo. E outros com tristeza. Alguns vão ficar em choque. Outros, talvez, vão ficar parados. Vão esperar um tempo para discernir aquela notícia. E como nós reagimos às notícias ruins que nos chegam diante de nós? E é exatamente isso que nós vemos neste primeiro capítulo. Que Neemias, a Bíblia diz que Neemias aqui nos mostra, nos chama a atenção, que um de seus irmãos, observe a palavra aqui no verso 1, né, e eu vou tratar sobre o versículo-chave aqui é o versículo 4. E ali é dividido em três lições nessa noite para a nossa meditação. Primeiro, Neemias, nós vemos aqui que ele vai ouvir a péssima notícia. Depois, no verso 4 ainda, ele vai lamentar essa péssima notícia. E no verso 4 nós podemos ver que ele compartilha aquelas péssimas notícias. Neemias está no palácio do rei. A Bíblia diz no verso 11 do capítulo 1 e o capítulo 2, verso 1, diz que ele era copeiro do rei. Ele era talvez ser um copeiro, um escravo, nos nossos dias não é tão agradável. Não é de um status, talvez, que as pessoas possam elogiar. Mas no período de Neemias, ele encontrou, talvez, de umas posições mais altas. Era alguém que tinha acesso direto ao rei. É alguém que estava próximo do rei, podemos dizer assim. Mas a Bíblia diz que, no verso 1, diz que as palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e que não foram levados para o exílio e cerca de Jerusalém. Neemias, né? A palavra Neemias significa Jeová consola. Ele era um judeu, ele não nasceu em Jerusalém, provavelmente ele nasceu no exílio já, ele nasceu na cidade de Suzã. Na época era o rei Artaxerxes que governava a nação. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele cresceu no meio de um povo ímpio, que era conhecido como politeísmo, ou seja, eles adoravam a vários deuses. E nesse meio, Neemias vai crescer. Só que ele cresce conhecendo o Deus verdadeiro. Ele cresce estudando a palavra de Deus. Quem instruiu? Seus pais. Neemias conhece o Senhor, ele estuda a palavra de Deus, e isso vai fazer diferença daqui a pouco nas lições seguintes. Então Neemias ele cresce nesse período de mundanismo, paganismo, onde as pessoas adoravam outros deuses, menos o Deus de Israel, menos o Deus verdadeiro. Mas Neemias ele cresce nesse período, e ao crescer nesse período, nós podemos observar que ele tem algo em seu coração. Ele está preocupado com o seu povo, e ele pergunta, conforme o verso 2 diz, né? E lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados pelo exílio, acerca de Jerusalém. Ele pergunta: como é que vão os meus irmãos? Como estão os meus parentes? Como eles se encontram? Qual é a situação deles? Eu fico pensando na vida de Neemias, alguém que cresceu em todo conforto. Ele estava bem, tinha um ótimo emprego,
uma estabilidade, financeiramente ele estava bem. Por que se preocupar com os demais povos que tinham sido levados ao exílio? E Neemias se importa com esse povo, importa com o seu povo. E a resposta não é tão agradável aos seus ouvidos, conforme o verso 3. E aí os seus irmãos, provavelmente no capítulo 7, ele também cita, este mesmo Anani, no qual ele coloca como um dos líderes ali. Provavelmente ele é um dos seus irmãos. E no verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. E aí ele começa a relatar pelo menos 4 situações do que esse povo se encontrava. Primeiro, eles começam a relatar, estão em grande miséria. O povo não está bem, não. O povo está passando por miséria. Eles não têm alimentação, eles não têm o que comer. O trigo que eles plantam, vem as outras nações vizinhas e levam. Eles estão passando fome, eles estão passando escassez, eles estão passando necessidade, e mais do que isso, mais do que a miséria, eles estão sendo desprezados, eles estão sendo objetos de escárnio, eles estão, digamos assim, podemos dizer que esse desprezo, pessoas que perderam a sua vontade de viver ali. A situação não era fácil, a situação era deplorável contra esta nação, contra aquele povo, contra, a favor, podemos dizer aqui, os irmãos, parentes de Neemias. Era uma situação muito difícil. Eles estavam em grande miséria, eles estavam em grande desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, não tem mais muro. Isso significava que eles estavam desprotegidos, não havia proteção. Nos dias de hoje, a proteção de um lar é seguranças, grades, cerca elétrica e por aí vai. Israel não tinha nada disso. Estavam tudo derribados, conforme o texto diz, e as portas queimadas. O que isso significa? Significa que a lei não funcionava mais. No Antigo Testamento, é muito claro que os juízes ficavam onde? Na porta. Isso significava que a lei havia se corrompido. Os homens, os juízes, magistrados, não existia mais nesse período, a lei não funcionava. Cada um fazia o que queria aos seus próprios olhos. Essa era a situação do povo. Política, moral, espiritual e em todas as áreas. Esse povo estava numa situação muito difícil. E Neemias ouve esta situação. Em segundo lugar, Neemias, ao ouvir esta situação, conforme o verso 4, a Bíblia diz que ele lamenta essa péssima notícia. Ele vai lamentar. Veja o verso 4. Tendo eu ouvido, ele ouviu todo esse relato, estas palavras, ele ficou em choque, extasiado, ele se assentou, a Bíblia diz. Ele vai fazer algo. Quando ele se assenta, ele começa a chorar. Essa ideia de chorar é ser levado às lágrimas. E a ideia de chorar aqui, irmãos, ela é mais profunda ainda, porque essa ideia de chorar, ela não é simplesmente chorar por uma dor, mas essa ideia de chorar aqui é de chorar pelo próximo, de sentir realmente o que o próximo está sentindo. Você já passou por isso? Você já se colocou no lugar do outro, o que o outro realmente está sentindo? Conheci um pastor, e ele contando para nós, testemunhando, ele disse que uma vez, um colega dele se machucou, teve um problema, e aquele colega começou a chorar de dor, e aquilo lhe angustiou tanto, tocou tanto seu coração, que aquela dor também ele começou a sentir, e ele começou a chorar junto. Isso é chorar pelo próximo.
Então esse chorar aqui não é simplesmente o chorar, mas é sentir a dor do outro. E ele vai lamentar, aquele lamento da alma, aquele lamento talvez de um profundo, não de um desespero, mas de ficar em choque, extasiado, de sentir, né? Esse lamento aqui traz a ideia de uma preocupação profunda, de que realmente ele se importa, é de se importar realmente com o próximo. Não só lamenta, mas ele entende que o interceder, que a oração não é suficiente, então ele vai se abster do alimento, ele vai jejuar. Jesus disse no Novo Testamento que há situações que são vencidas, não apenas pela oração, mas sim pelo jejum e a oração. Isso fica claro quando os discípulos tentaram expulsar um demônio maligno e não conseguiram. Jesus disse: esta casta não se expulsa apenas com oração, mas sim com jejum e oração. Neemias entende que não é somente orar, ele precisa se abster do próximo, para assim se aproximar de Deus. E ele entende que esta guerra não é uma guerra física, não é uma guerra de lança e espada, é uma guerra espiritual, no qual ele precisa se colocar diante do Senhor. Ele vai lamentar, ele vai jejuar, e a palavra orar traz uma ideia de interceder, e essa ideia de interceder é muito claro, a oração intercessória é de se colocar no lugar do outro. Mais do que isso, é se colocar na brecha, é estar lá pelo irmão, é estar lá pelo próximo. Neemias, então, ele ouve, ele lamenta essa péssima notícia que ele ouve, e nós vemos aqui claramente, mais do que isso, Neemias, ele intercede pelo povo, mas agora, diante de tudo isso, o que ele vai fazer? Ele não vai buscar a ajuda do rei, no qual ele o servia, porque ele entende que esse rei, ele é incapaz, ele é um rei humano, que não pode fazer o que o Deus soberano pode fazer. E ele vai contar seus problemas, primeiramente para Deus, aquele que pode solucionar, aquele que pode trazer livramento. Então ele, a partir do verso 5 até o verso 11, ele começa a expor o seu coração diante de Deus. Ele compartilha, ele vai compartilhar com Deus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele vai compartilhar com Deus. Então Neemias, ele ora, firmado nas promessas de Deus. Neemias, ele entende que desde pequeno, ao estudar as palavras de Deus, a lei de Moisés, ele entende que lá, quem é advogado aqui sabe que há uma brecha na lei, né? E há uma brecha na palavra de Deus, porque é uma promessa de Deus dizendo, lá em Deuteronômio, que se o povo transgredisse e se afastasse do Senhor, eles seriam levados cativos. Mas se o povo se voltasse para Deus, Deus se voltaria e o ajuntaria de novo esse povo. E Neemias entende que na palavra de Deus há uma promessa. E é nesse Deus da aliança que Neemias vai orar, vai compartilhar, ele vai orar com um ato de adoração, de reverência. Esse verso 5 trata disso, da reverência diante de Deus. Ele se humilha, ele se quebranta. Essas palavras aqui, Deus temível, Deus grande, Deus da aliança, ele se coloca como em ato de adoração, como reverência, como um Deus grande, e que ele não é digno de nada disso. Ele orou a Deus, o Deus da aliança, conforme nós vemos neste verso 5,
que guardam os teus mandamentos. Mais do que isso, nós vemos nesta palavra que ele vai orar baseado nas promessas de Deus, ou melhor, firmado nas promessas de Deus, e Neemias ora em submissão a Deus. O versos 6 e 7 falam: esteja, pois, atento os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, para que faço hoje a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele conhece a palavra de Deus, ele sabe a palavra de Deus, e ele entende que ele começa por si, assim como nós vimos pela manhã o profeta Isaías. Ele entende que ele também é um pecador, e ele entende que ele, por um tempo, ele foi omisso diante dessa palavra de Deus, mas que agora chegou a hora de confessar os seus pecados, de colocar diante de Deus. Ele vai se submeter a Deus, ele vai se humilhar, ele vai dizer: Senhor, nós fazemos confissão, eu entrego a minha vida a Ti, eu sou pecador, o povo transgrediu, é verdade, o povo se afastou do Senhor, se afastou da Tua lei, mas nós, na Tua palavra, há uma promessa, que se nós voltarmos para o Senhor se voltará para nós. Essas são as promessas do Senhor, essas são as verdades que o Senhor tem para nós e para conosco. Então Neemias começa a orar em súplica, Neemias começa a orar com perseverança, dia e noite. Neemias começa a orar em confissão a Deus: eu confesso os meus pecados. Neemias, ele ora com fé nas promessas de Deus, verso 8 ao 11. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés. Neemias tem fé que Deus vai cumprir com as suas promessas, que Deus não falha, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e que jamais mudará. Sua palavra está firmada e estabelecida para todos sempre. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus vai juntar um povo para si, Deus vai trazer o seu povo. Deus continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Deus, por meio do Filho, tem uma aliança com o seu povo e começa a juntar um povo para si, que se chama a igreja. Povo que o Senhor resgatastes com poderosa mão, conforme o texto. Esse resgatar aqui fala da redenção, do próprio Deus, quando fez lá no Êxodo. E agora fala do Filho, quando fez pela morte de nosso Senhor, Jesus Cristo. Neemias ora nas promessas graciosas de Deus. Neemias, ele ora na confiança de que Deus vai manter a sua promessa, porque Deus, ele é fiel, Deus há de cumprir as suas promessas. Neemias ora com fé e em adoração a Deus. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias, está tudo bem com ele, está num emprego confortável, ele ouve as más notícias, podemos dizer assim, as péssimas notícias ali, e agora ele ora diante do Senhor, ele vai lamentar por alguns dias, mas agora ele vai orar diante do Senhor, vai expor diante do Senhor. Mas que lições podemos tirar desse texto? Quais são as lições? O que nós podemos tirar de lição? Que assim como Neemias estava num palácio confortável,
nosso Senhor Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, assim como Neemias foi para Jerusalém, uma Jerusalém em ruínas, em caos, miséria, destruição, e Jesus veio a este mundo, pecador, em miséria, em pecado, e Ele se importou, deixou o seu trono de glória, para vir habitar entre os homens. E ao vir neste mundo, a Bíblia diz assim como Neemias, lá em Lucas ele vai dizer que Ele se importa conosco, e ao ver a situação do povo Ele chora. Ao ver a condição espiritual da nação de Israel Ele chora, assim como Neemias. Assim como Neemias orou, Jesus também orou pelo seu povo, lá em João, capítulo 17, 20. Eu não rogo apenas por aquele que me deste, mas por aqueles que ainda me darás. Ele orou pela sua igreja. Isso nós vemos, são lições que nós podemos tirar desse texto. Nós vemos que Neemias viu a necessidade do povo. E Jesus viu a necessidade deste mundo caído, em pecado. Essas são as lições que nós podemos tirar deste livro, desta palavra do Senhor. Mas o que isso tem a ver conosco? O que eu farei com toda esta mensagem? O que eu farei com aquilo que eu ouvi esta noite? Primeira coisa que Neemias faz, que nós devemos fazer, é restabelecer as nossas prioridades. Neemias entende que servir ao rei ali era importante, não mais importante do que servir a Cristo. Então ele vai ajustar suas prioridades. Neemias entende que a missão era grandiosa, era árdua, era dura, que ele tinha que passar por vários percalços e dificuldades, reanimar o povo, tinha que conversar com o rei, havia e os povos inimigos, perseguições. Servir ao Senhor não é fácil também. Há percalços, há lutas, provações, realmente há momentos difíceis. Mas Neemias entende que ele serve um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, e que esse Deus vai suprir suas necessidades, que esse Deus vai abrir caminhos, que esse Deus ele é grandioso, poderoso e fiel. Uma quarta lição que nós podemos tirar: Neemias deixa a zona de conforto. E a lição que nós podemos tirar para nós é que muitas vezes nós precisamos deixar a zona de conforto. E a zona de conforto é difícil, é dolorido. Muitas vezes nós pensamos, tem que deixar pai, mãe, irmãos, família, dentre outras coisas, você ter que abrir mão literalmente. Até que ponto você estaria disposto a abrir mão de tudo isso? Deixar a zona de conforto para servir ao Senhor? Que o nosso Deus soberano, por meio do Filho, Jesus Cristo. Vou fazer uma oração, logo em seguida o presbítero Edmilson tem a palavra. Vamos ficar em pé, igreja, para a gente orar. Nosso Deus, Pai soberano, nós te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu imenso amor, pela Tua misericórdia, porque um dia o Senhor nos alcançou, porque um dia o Senhor não se importou com a Tua glória, com o Teu trono, o Senhor abriu mão, se esvaziou da divindade, se tornando em figura humana, para que assim habitar no meio dos homens maus, neste mundo caído, cheio de pecado, o Senhor veio até nós, morreu numa cruz, e através dessa cruz, dessa morte de cruz,
derramou o seu sangue para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Nós te louvamos, ó soberano Senhor, porque agora nós temos dentro de nós uma viva esperança. Nós temos fé, nós podemos orar para alguém, nós temos um representante, nós temos alguém que se importa conosco, que é Jesus Cristo, que ora, que intercede, que é o nosso advogado, que é o nosso Deus, que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.